Vamos começar a aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje aqui só um pouquinho. A gente já dá início. Então, bora lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E daí vocês acompanham por ali. Já me digam se está pegando legal, se dá para ver legal. Já me digam se vocês estão conseguindo ver a tela aí. Só me confirma se está dando para ver a tela. A gente já dá prosseguimento para as atividades. Ô, fechou. Obrigadão, galera. Então, bora lá. Vamos dar início aqui. Então, aqui a gente está trabalhando com a teoria dos conjuntos, tá? Teoria dos conjuntos aqui. Então, bora lá. Teoria do conjunto a gente começou a comentar aula passada já. A gente já chegou a discutir um pouquinho sobre isso na aula anterior. Então, qual que é o conceito aqui? O conceito de conjunto. Então, agrupamento ou junção, tá? Um agrupamento ou uma junção de elementos com a mesma característica. Então, por exemplo, eu quero fazer o conjunto dos números das vogais. Eu vou lá e pego só, tá lá o alfabeto, ali o geral, e eu quero o conjunto das vogais. Pego só os elementos que são semelhantes, que têm as mesmas características, são só as vogais. Quero o conjunto das consoantes, pego só as consoantes. Quero o conjunto dos números ímpares, pego só os números ímpares. Então, essa é a ideia de conjuntos. Você pega todos os elementos que são semelhantes, que têm características próximas, e coloca eles todos em um grupo, todos em um conjunto, tá? Então, essa é a ideia aqui de conjuntos. Então, representações aqui, por exemplo. Então, a representação aqui por meio de diagrama, tá? A gente vai ter dois tipos de representações, por meio de diagrama e por meio de chaves, tá? Então, aqui por meio de diagrama, acontece, a gente está abrindo um diagrama, que é essa bola aí, e a gente está colocando o conjunto das vogais, por exemplo. Então, A, I, O, U. Está ali dentro do teu diagrama os elementos que são vogais, tá? Então, essa é a ideiazinha que a gente está trazendo aqui. Outro ponto que eu queria trazer para vocês. Então, o conjunto das vogais, então o conjunto A, né? O diagrama A é composto pelas vogais A, I ou U, tá? Beleza. Ou pode ser representado para vocês também por meio de chaves, tá? Então, a chave B aqui, então o B é igual ao A, I ou U. Então, no meio de uma chave, tá? Ficou diferente ali, podia ser os dois entre parênteses ou os dois entre chaves, tá? Então, essa é a ideia de representação aqui, ficou mudada ali na hora que eu estava digitando, normalmente bati errado ali, mas não tem problema. Então tá. Então, tipos de conjuntos, tá? Então, conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Então, um conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento. Então, por exemplo, eu quero um conjunto com os elementos nulos, um número nulo. Então, a gente vai ter um conjunto unitário que só vai ter o zero, por exemplo. Só o zero é o único elemento do teu conjunto. Conjunto vazio, quando não possui nenhum elemento. Então, por exemplo, eu chego para você e falo o seguinte, ó. Eu tenho aqui os números 2, 4, 6, 8 e 10. Então, são os 5 primeiros números pares. E eu chego para você e falo assim, o negócio é o seguinte, eu quero que, partindo desse conjunto, você me dê um subconjunto, presta atenção, tem um conjunto lá, 2, 4, 6, 8, 10. Eu quero que você me dê um subconjunto com um número, que tenha um número ímpar. Aí você fala, pô, professor, peraí, 2, 4, 6, 8 e 10 são tudo par. Você quer um subconjunto que tenha um ímpar dessa galera aí? Não, você vai ter um conjunto vazio, tá? Eu não vou ter como ter esse conjunto. Maravilha? Eu te dou os números lá. Chego lá para você e falo assim, negócio é o seguinte, você tem um dado.
tá? Ou você tem um dadinho lá. Dadinho você sabe que vai do 1 até o 6, né? O dadinho padrão. A galera, tem a galera que gosta de jogos, aqueles jogos de tabuleiro lá diferenciados, aqueles dados tem até 16, aí, 15. Não, o negócio é aquele dadinho padrão mesmo, aquele dadinho normal, que a galera conhece, mas todo mundo conhece, é mais generalizado. Ele vai do 1 ao 6. Eu chego para você e falo assim, não, eu quero que você me dê um número, qual que é a chance de eu ter um número 7? Qual que é que eu consigo o elemento 7? Opa, não tem como, é um conjunto vazio, tá? Ah, eu quero um conjunto com os números maiores que 6. Aí desse dado, tem como? Não tem, né? Do dado só vai do 1 até o 6. Então é um conjunto vazio que a gente está falando. Agora eu chego para você e falo assim, ah, não, eu quero que esse dado, aí nesse dado, eu quero um conjunto de números a partir desse dado e pares. Opa, eu tenho 2, 4 e 6. Eu quero ímpares, eu tenho 1, 3 e 5. Ah, eu quero maior que 6. Oh, não tem conjunto vazio. Tá? Essa é a ideia. Então, o conjunto universo é o conjunto que reúne todos os elementos com características em comum. Então, por exemplo, eu vou lá e pego todos os elementos do meu dado. Isso é o conjunto universo. São os números que eu posso tirar no dado ali. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, essa é a ideia, é o conjunto universo. Todos os elementos ali que estão presentes no meu grupo. Tá? Agora, agora vamos tentar relacionar tudo com o dado. Deixa eu só botar mais um aqui. E o subconjunto é uma parte do conjunto. Então, acontece, tem lá o conjunto universo. Pensa no teu dado. O teu dado vai do 1 até o 6. Pô, legal. Eu quero um subconjunto do meu dado. Então, por exemplo, um subconjunto que tenha números pares. Então, eu posso ter o 2, o 4 e o 6. Ah, eu quero um subconjunto do meu dado que tenha números ímpares. Então, o subconjunto é uma parte do conjunto. Então, 1, 3 e 5. Ah, eu quero um subconjunto que seja maior que 6. Putz, aí eu vou ter um conjunto vazio, tá? Porque não tem como eu ter um número maior que 6. Aí, o unitário. Ah, eu quero ali, no meu dado, menores que 2. Bom, então, é um conjunto só com o número 1. Tranquilo? Então, essa é a ideia. Então, a simbologia é a ideia do pertence e o não pertence. Então, por exemplo, a gente já vai comentar sobre naturais, inteiros e tudo mais. Então, só que já vamos pensando nessa ideia. Então, o 5 pertence aos naturais. Tá? Então, o que isso quer dizer? Significa que o 5 pertence aos números naturais. 5 pertence ao N. Tá? A gente já vai ver o que são números naturais, o que são números inteiros. Eu já coloquei aqui porque a gente comentou isso na aula passada. Então, essa ideia de simbologia, 5 pertence ao N. Lembra que eu comentei com vocês naturais lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, beleza. Então, 5 pertence aos naturais. Outra simbologia aqui, esse Czinho aqui está contido e aquele riscado não está contido. Então, exemplo, naturais está contido nos inteiros. Então, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. A gente já vai ver isso, mas eu comentei com vocês também na aula passada. Os naturais, lá são os números do zero para frente, ele positivo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Já os inteiros, todos os números inteiros, inclusive os negativos. Então, menos 5, menos 4, menos 30, todos os negativos, o 0, 1, 2, 3 e todos os positivos, que são inteiros. Então, acontece, concorda comigo? Quem já pegou a ideia aí, já consegue flagrar o quê? Que o conjunto dos inteiros é como se ele fosse um conjunto, tá? E os naturais é o quê? Um subconjunto dos inteiros. Já conseguiram flagrar isso aí? Já conseguiram perceber isso aí? Por quê? Os naturais é só os positivos, do zero para frente. Os inteiros, está todo mundo. Os negativos, o zero, e ali os positivos para frente. Então, essa é a ideia. Então, qual que é o pensamento aqui? A gente sabe que o quê? Que os naturais é um subconjunto dos números inteiros. Tranquilo? Então, esse é o conceitozinho aqui. E aqui contém e não contém. Então, a ideia é que os inteiros, então, ó, o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Então, é só a ideia do está contido, não está contido, agora só contém e não contém. Então, dentro dos números inteiros, contém os números naturais. Tranquilo, galera? Então, é só essa ideia, mais uma simbologiazinha aí, que eu acredito que não tenha bronca.
Então, conjunto dos números naturais. Vamos começar a olhar aqui. Então, os números naturais são usados para contar, ordenar e quantificar elementos de um grupo. Então, olha lá. Conjunto dos números naturais. Então, está aqui representado para vocês. N é representado por essa letra N, aí vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 pontinhos, que vai até o infinito. Beleza. Subconjunto dos naturais. Então, eu estou pegando uma parte desse conjunto. Estou pegando uma parte desse todo. Então, olha lá. Um subconjunto dos naturais é o natural com asteriscozinho ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observe. Esse asterisco quer dizer o quê? O que está mudado ali do primeiro para o segundo? Do conjunto para o subconjunto? O professor não tem o zero, né? Não tem o zero saiu. Quando você põe aquele asterisco, ele está dizendo que o zero está fora. O zero não está brincando mais, não. Ali é um subconjunto sem o zero. Tá grego. Então, aqui o conjunto dos números naturais. Aqui a reta dos números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indo até o infinito, a reta numérica dos naturais. Conjunto dos números inteiros. Então, bora lá. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos e negativos, tá? Os inteiros positivos e negativos, tá? Só número inteiro que seja positivo e negativo. Então, olha lá, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pelo quê? Então, tá aqui, ó. Começa lá do infinito, do menos infinito, e vem vindo. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e assim até o infinito. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar um subconjunto de Z. Esse primeiro subconjunto de Z é o conjunto dos números inteiros não nulos. Então, é o Z com asterisco lá. Então, o que está acontecendo agora? O Z com asterisco, você já lembra. Botou o asterisco, tira o zero. O zero eu estou sacando fora da brincadeira. Então, o que está acontecendo agora? Começa lá do menos infinito e vem vindo. Só que agora, opa, não tem o zero. Tá? O zero foi sacado da brincadeira. Conjunto dos números inteiros não negativos. Então, a gente tem aqui, ó, os que são inteiros não negativos. Ah, professor, são os positivos? Não, são os não negativos. Então, o Z maisinho ali, a gente tem 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O zero também está aí, tá? Outro subconjunto de Z, conjunto dos números inteiros positivos. Então, é o Z com asterisco e o mais. Professor, mas não negativo e positivo não é a mesma coisa? Não, porque não negativo o zero entra. O zero é nulo. Agora, quando eu boto o asterisco e boto o maisinho ali, eu quero os inteiros positivos e somente os inteiros positivos. Eu não quero o nulo ali, não. Tá? Então, 1, 2 e 3. Conjunto dos números inteiros não positivos. Então, aqui, ó, é o Z com esse menos aí. Então, entra todos os negativos e mais o zero, tá? E aqui eu quero o conjunto dos números inteiros que são negativos. A única coisa que vai mudar é que você põe um asterisco ali, o menos, e o zero é sacado da brincadeira, tá? Então, só tem os inteiros que são negativos. E aqui está a tua reta numérica de Z, a tua reta numérica dos números inteiros aqui, para você dar uma olhadinha aí e flagrar a ideia. Tranquilo, gente? Tem alguma dúvida até aqui? Vão mandando qualquer coisa que vocês tenham dúvidas. Se estiver indo muito rápido, a gente vai se acelerando. Então, conjunto dos números racionais, tá? Conjunto dos números racionais está o seguinte. Então, acontece, estão contidos no conjunto dos racionais as frações. Então, acontece, começou lá na base, lá. Então, a gente tinha os números naturais, começa lá com os números naturais, e daí depois a gente viu o quê? Os números naturais é só o do zero para frente, então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quando a gente cria um subconjunto dos naturais, a gente botava, sei lá, zero, natural com asterisco, e sacava o zero. Depois a gente aumentou um pouco, deu uma expandida. Chegou no conjunto dos números inteiros. Então, ali no conjunto dos números inteiros, a gente tem o quê? Tem os números negativos, o zero e os números positivos. Só que lembra que lá era só os inteiros. Agora, nos racionais, a gente começa a colocar fração também. Então, acontece, nos racionais eu tenho os números inteiros, agora eu tenho fração também. A fração também está na brincadeira. Então, eu estou ampliando cada vez mais. Então, agora, antes era só os positivos, do zero e os positivos. Depois, negativo, zero e positivo. Agora, a gente tem fração também no meio.
tá? Fração, positivo, negativo, todo mundo aí. Os números decimais, tá? Números decimais, então 2,5, por exemplo, tá aqui nessa brincadeira, que também é é a mesma ideia de uma fração. E as dízimas periódicas, tá? Então a gente tá todo mundo aqui no conjunto racionais. Racionais é um conjunto mais amplo, tá? Ô, professor, agora analisando aqui, acho que alguém já deve estar pensando assim, pô, professor, então quer dizer que os racionais é um conjunto e os inteiros é um subconjunto dos racionais? Opa, maravilha. Ô, professor, então quer dizer que os naturais é um subconjunto dos números racionais? É isso mesmo, sem muito segredo. Opa, e os irracionais? Ah, os irracionais estão um pouquinho fora da brincadeira, tá? Então, o conjunto dos números racionais são os números que não podem ser formados. Deixa eu só ver como é que está escritinho aqui. Não podem ser escritos na forma de fração, ou seja, não pode ser escrito na forma A sobre B. Então, um exemplo aqui é o π. O π é um exemplo de um número irracional. Ô, professor, então, peraí. Ele está fora do sistema? Ele está fora do sistema, tá? Ele não está junto ali no sistema, ele está excluído ali da brincadeira. Então, o que acontece? O que acontece aqui? Então, qual que é o final da brincadeira? Então, o que acontece? Os números reais é o que engloba todo mundo. Conjunto dos números reais é aquele conjunto, por exemplo, que a gente comentou lá atrás, conjunto universo, que engloba todos os números possíveis, todos os números existentes. Então, conjunto dos números reais, tá? Tá pegando todo mundo. Dentro dos reais, a gente tem os irracionais, ele tem os irracionais. Daí tem também, ó, os racionais, os inteiros e os naturais ali, subconjuntos. Tranquilo? Então, os reais é aquela grande parcela ali. E daí, dentro dos reais, a gente tem os racionais, os inteiros, os naturais e os irracionais ali, separadinho ali. Maravilha, galera. Então, essa é a ideia que a gente tinha que tratar aqui. Tranquilo nesse primeiro momento. Depois a gente tem mais uma continuaçãozinha para a gente discutir ali mais um avanço de conteúdo ali, que daí fica um pouquinho mais complexo, tá? Eu preciso de bastante atenção de vocês. Sossegado, galera? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa, mande aí que a gente tenta esclarecer. Então, nesse primeiro momento, eu preciso só que vocês entendam. Só que vocês entendam qual que é a ideia aqui dos conjuntos numéricos, tá? Então, conjuntos naturais, conjunto dos inteiros. Quero que você domine bem essa parte, que daí a gente pode dar continuidade depois do intervalinho de vocês ali. Tranquilo, gente? Sossegado? Sossegado nada, né? Segunda-feira, acordamos cedo, já bate saudade das férias, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou dar um tempinho para vocês agora, vou dar essa quebra, para vocês poderem tomar uma água no banheiro, sossegadinho lá, e entrarem para a próxima aula aí. Maravilha? Então falou aí, galera. Forte abraço e até a próxima.